Boa noite, 19h19, começando pontualmente a nossa live da semana, abrindo a segundona. Oi, Cá, boa noite, seja bem-vinda. Começando aí a nossa live, onde hoje a gente vai falar um pouco mais sobre as inseguranças dessa mulher com energia excessivamente masculina. Esperar um pouquinho o pessoal entrar, ver se mais alguém entra. Hoje eu fiz um reel falando sobre isso, sobre essa energia masculina. E aí, como teve um monte de gente que se identificou ali com aquilo que eu coloquei, o pessoal veio falar e tal, e aí surgiu, né, essa necessidade de falar mais sobre isso, né? Quanto que a gente se identifica com esses aspectos, né, dessa energia do masculino em excesso e o quanto isso pode aumentar a nossa ansiedade, né? Então, por conta disso, viemos falar sobre essa dinâmica, essas 4 aí inseguranças da mulher que tem energia excessivamente masculina, né? Então, para quem ainda não conhece o que é essa energia masculina e feminina dentro de nós, na nossa psique, né? Eu já vou começar explicando porque é a base do nosso entendimento. O que é isso de energia masculina, né? Eu, mulher, tenho essa energia masculina. Como é que funciona isso, né? Segundo Jung, ele traz essa metodologia, ele traz esse conhecimento, né, que nós temos dentro da nossa psique uma dinâmica mais feminina e também uma dinâmica masculina, né? Então, o que seria essa dinâmica masculina? É aquela dinâmica da racionalidade, né? Os homens, eles tendem, né, a ter uma dinâmica mais racional, né, mais rígida de lidar com as coisas, tem mais dificuldade em entrar em contato com as emoções, né? Então a gente, que é mulher, às vezes a gente quer fazer uma DR e eles não têm, né, essa paciência para entrar em contato com as emoções, dificuldade, né, de olhar para o que está acontecendo ali na relação. Então, os homens, eles têm uma dinâmica predominantemente masculina, né, na psique deles. Então, eles vão agir, né, com essa racionalidade, tem muito mais dificuldade em lidar com o mundo das emoções, né? Já as mulheres, né, então, que tem predominantemente, normalmente, né, tem uma energia mais feminina, nós temos essa facilidade em lidar com, mais facilidade de lidar com as emoções, né, de lidar com as situações, a gente tem sensibilidade de perceber as coisas, sabe quando você cisma, né, cismou, tá aí, né, depois a vida vem e mostra. É a sua capacidade, né? É a sua conexão com a sua intuição, né? E a gente acaba se desligando disso, a gente não acredita, né? A gente não confia na nossa própria percepção das coisas, né? A gente sempre precisa da confirmação do outro, né? Deixa eu ligar pra amiga pra ver o que ela acha disso que eu vou fazer, né? Então, quer dizer, o quanto a gente tá desconectada desse mundo do feminino, que é esse mundo da intuição, que é essa conexão com o seu mundo interno, que é aquela coisa que você sente, mas aí você fala, é bobeira minha, aí você passa por cima, né? Porque a gente passa por cima, tudo é bobeira, coisa sua é bobeira, dos outros, aí a gente dá valor, coloca lá, né, na coroa da lua. Agora, quando é com a gente tende a fazer esse movimento, né? Isso aqui é bobeira, deixa pra lá, né? Então, quanto que a gente, nesse movimento, que é um movimento mais masculino, de passar por cima, de não querer olhar para esse mundo das emoções, para esse mundo da intuição, né? O quanto que esse movimento do masculino faz com que a gente passe por cima das nossas necessidades, né? Passa por cima. Hoje, inclusive,
Eu atendi uma paciente muito querida que ela me relatou que ela saiu de casa, ela estava com um compromisso e ela estava ali naquela coisa que ela precisava resolver aquela situação e que ela esqueceu de passar um protetor solar e que ela ficou exposta ao sol, e quando ela chegou em casa ela percebeu, né, o quanto ela tem se negligenciado a sua saúde, o seu bem-estar, né? Então ela pegou esse trecho da vida dela e trouxe, né, um exemplo, né? Teve uma outra paciente esses dias que ela pegou o carro, deu ré, sentiu que bateu uma coisinha, não sentiu muita coisa, logo em seguida, quando ela chegou no destino, ela percebeu que o carro tinha quebrado ali o para-choque e ela não tinha percebido. Então, quanto que a gente vive no automático, né? Então é essa dinâmica da racionalidade, é essa dinâmica do masculino, né, que a nossa sociedade vive, né, para poder funcionar. Ela funciona dessa forma, né, ok, mas o quanto que essas exigências tem nos engessado, tem feito com que a gente viva muito mais nessa dinâmica do masculino. Então mulheres hoje apresentam sintomas de ansiedade, quando chegam no consultório, é claro, é nítido, a dinâmica que ela vive é muito mais masculina, ela se cobra, ela se julga, né? Ela se coloca para baixo, né? Ela é competitiva, né? Quem que é competitivo, gente? É a dinâmica do masculino, né? Os homens, eles têm essa tendência mais competitiva. Eu não estou dizendo que nós não temos que ter, nós temos, isso é super importante para que a gente trabalhe, para que a gente conquiste as nossas coisas. Mas o quanto que isso, né, essa dinâmica, se ela não tiver equilibrada, né, o quanto que isso pode adoecer a nossa psique e nos levar à ansiedade, né? Então a gente tem percebido na clínica, né, psicológica, a gente tem percebido o quanto a gente vive, as mulheres aprenderam a viver num mundo hostil, digamos assim, né? Porque você sai na rua, você tem medo de um cara que vai te abordar, né? Você não pode às vezes ter muitos amigos homens, porque você não sabe como é que o cara vai interpretar aquela amizade. Então o quanto que a gente teve que se moldar também no masculino para poder se defender. Quantas mulheres deixam de vestir roupas que gostam, né? Porque vão mostrar alguma coisa, né? Deixam de se expressar, deixam de passar um batom, deixam de chamar a atenção. Elas evitam chamar a atenção dos homens, seja de que forma for. Né? Então, o quanto que elas evitam para se defender. Então a gente vai se moldando nessa dinâmica do masculino e a gente vai adoecendo. Então, gente, o masculino, dando essa explicação aqui geral, né? O masculino, ele é muito para fora, né? Quando a gente tá na dinâmica do masculino, a gente tá olhando para fora, servindo, né? Servindo ali as expectativas do mundo. O que as pessoas esperam de mim aqui nesse serviço? Né? O que as pessoas esperam de mim aqui nesse grupo social? Aí você se molda, né? Você se molda pra quê? Pra não ser rejeitada, né? Então aí você se molda e aí o que acontece? Nesse se moldar, o quanto da tua essência, né? Você não tá reprimindo nesse se moldar, né? Peraí que eu já vou ler. Fá, já vou ler o que você escreveu aqui. O quanto da nossa essência a gente não reprime, né? Pra gente conseguir se moldar. Então, quando a gente tá na dinâmica do masculino, a gente tá vivendo em prol do que as pessoas, do que os outros, ou do que a gente acha, né? Vamos começar, né? Do que a gente acha que os outros esperam da gente, né? Mas tá bom. Isso aí é mais profundo. Calma que é muita coisa. Espera um pouco. Vamos lá. Gente, obrigada por quem tá aqui ao vivo. Até mesmo pelo tipo de trabalho. Como assim? Trabalho mais masculino, você diz? Né? Então, tem isso, né? Às vezes a mulher, ela trabalha ali no ambiente também muito mais masculino, né? Então, como lidar com isso, né? Então, a gente vai se moldando para poder, né, ter respeito, né, para poder se posicionar, para poder ter voz,
né? Então, isso aí, né? Então, o quanto que a gente vai se moldando para poder estar dentro desse ambiente, né? Então, o quanto a gente vai deixando de lado o nosso feminino. E aí vem os sintomas. Vamos lá para os sintomas que a gente vai falar e a gente vai fazer aqui uma live terapia, né? Pra gente sair daqui muito mais consciente, gente, porque o nosso objetivo é a gente se conscientizar das nossas dinâmicas, né? Do que eu repito, o que eu faço, por que eu faço isso, por que eu tô sentindo isso, e aprender a se perceber, sabe? É ser autônoma das próprias emoções, né? Então, entender por que eu tô sentindo isso, e que nem a Fá falou, né? Então, eu tenho que trabalhar num ambiente mais masculino. Às vezes não tem jeito, não tem pra onde correr, gente. Não tem, né? Tá bom, ok. Mas o que você tem feito nos bastidores da sua vida para poder dar uma equilibrada, né? Nessa energia masculina? O quanto você tem se nutrido, né? Quanto você tem separado um tempo para você nutrir o teu feminino? O que é o feminino, né? É a sua criatividade, sabe? Aquela coisa que às vezes você tem vontade de fazer em casa. Ai, eu tenho vontade de fazer um negócio, pintar um negócio e tal. Gente, eu gosto de pintar mandala, ó, tá vendo? Eu comecei aquela, ainda não tá no processo. Sabe essas coisas assim? Ai, eu tenho vontade de fazer um... Isso é você entrar em contato com o que faz sentido pra você, né? Que é uma dinâmica do feminino. Então, quanto que a gente deixa de lado isso? E a gente precisa resgatar nos bastidores pra poder dar conta, né, desse papel que às vezes a gente tem que fazer no mundo masculino e a gente para se defender, né? Então, nesse caminho, né, só pra gente encerrar essa primeira parte, nesse caminho a gente vai descobrindo a força do feminino que nos foi escondida por muito tempo, né? A gente não aprendeu, gente, a gente não aprendeu. As mulheres, as nossas mães, as nossas avós também foram vítimas, né? Então elas não tiveram essa sabedoria, né? Elas viram também só a força no masculino, né? Então foi isso que elas nos passaram. A gente tem que ter medo desse masculino e a gente tem que se moldar, né? Se camuflar ali no meio do masculino para ninguém me ver, para eu não ser abusada, para eu não ser invadida, senão eu fico vulnerável. Né? Então, o quanto que essas mulheres também não tinham esse conhecimento, né? E aí a gente vai aprendendo que no feminino há uma força, há uma potência também, e que a gente escolhe ser, né? Trabalhar numa energia mais do masculino, porque a gente ainda não conhece a potência e a força do feminino. A gente negligenciou. Mas isso também é algo mais pra frente. Calma, vamos lá. 4 inseguranças da mulher com excesso de energia masculina na sua psique. E o primeiro, né, eu falei hoje lá no Reels, é a impulsividade. A mulher que tem energia masculina, ela é impulsiva, né? Ela não pensa no que ela fala, ela não pensa, né, no que ela vai, como ela vai resolver a situação. Por quê? Porque ela não tem contato com o seu mundo interno, né? A primeira coisa que vem, ela vai lá e ela faz, ela quer resolver a situação, né? Então ela acaba atropelando as coisas, né? Ela acaba até ofendendo as pessoas, porque ela é impulsiva, ela não pensa, ela não respira, né? Ela não acredita que tem uma sabedoria dentro dela, né? Isso eu trabalho muito nas sessões com as minhas pacientes, né? Gente, nós temos uma grande sábia dentro de nós, né? É o arquétipo da grande sábia, nós temos, só que a gente não acredita, né, na nossa sabedoria, a gente não acredita que a gente é capaz de se guiar, de se direcionar. Você acha que você é uma porcariazinha, né? Que você, não, eu tenho medo do que eu vou decidir, porque eu sempre faço besteira, né? Então, quer dizer, a gente não acredita, a gente não confia na nossa bússola interna, né? E só quem pode dar o direcionamento da nossa vida somos nós mesmas, não é ninguém. E a gente sofre por causa disso,
porque fulano falou que era pra cá, mas eu tô sentindo que eu tenho que ir pra lá. E aí, o que eu faço, meu Deus? Porque se eu falar que eu vou pra cá, o povo vai ficar com raiva de mim e tal. E se eu for pra lá e for errado, depois o povo vai descer a língua. Então ela não confia, ela não tem contato interno. Então ela é impulsiva, né? Ela não pensa, ela não analisa a situação. Né? Ela acha que ela precisa dar uma resposta logo para outra pessoa, né? Preciso responder logo, porque a necessidade do outro é mais importante do que a sua, né? A pressa do outro te afeta de um jeito, né? O outro tá com pressa, né? O outro tá lá, o outro tá com a demanda dele, tá com pressa, aí ele vem para cima de você, querendo que você responda alguma coisa. E aí, se você não tem essa sabedoria, né? Você entra na pressa do outro, que te contamina, te deixa ansiosa. Exatamente, você passa a ser reativa, né? Então você já responde. Por quê? Porque você precisa ter o quê? Agilidade, né? Isso é algo que a dinâmica do masculino, a nossa sociedade que é patriarcal, ela valoriza, né? A rapidez, né? Papum e tal, né? E o quanto de intuição e o quanto de paciência, de respiro que você tem que ter para você poder decidir alguma coisa, né? Então a gente não tem esse costume, a gente tende a ser impulsiva, né? Fulano falou um negócio pra mim, eu tenho que responder porque eu não levo desaforo, e aí os nervos, a flor da pele, aí não sabe o que tá com ansiedade. Não sabe, gente. Tem que ter gerência. Tem que gerenciar o que chega, né? O povo vem, fala o que quer pra gente e aí a gente é reativa. Vou lá, vou falar na cara. Calma. Né? Então, nós adoecemos pelas nossas próprias mãos. Né? O quanto que a gente também se coloca em situações... Né? A gente se coloca em situações, por exemplo, assistir jornal, assistir tragédia na televisão. A gente sabe que as coisas acontecem, mas o quanto que isso também, né, é maléfico para a nossa saúde, do que você tem se alimentado, né? O quanto de coisa que depende da gente para melhorar, por exemplo, da ansiedade e tudo na vida, né? Então, gente, a impulsividade tá ali na porta, né? Tá ali na porta. Tem alguém aqui na porta, tem fronteira aqui. A pessoa vem e me traz um feedback negativo ao meu respeito, à minha vida, né? Eu recebo esse feedback, né? Porque a mulher madura, ela recebe o feedback. A imatura não quer o feedback. Tem medo, porque tá falando mal de mim, aí eu vou me achar uma porcariazinha. Não, a mulher madura, ela sabe do seu valor. Ela reconhece né, as suas habilidades. Então aí chega um feedback negativo. Tá tudo certo, feedback negativo. Né? Mas eu não vou assumir esse feedback negativo. Não, eu vou analisar. Né? Eu vou colocar isso na minha mesa, eu vou analisar realmente isso que chegou pra mim. Né, condiz com que eu acredito ao meu respeito? Pode ser, deu uma mancada. Não condiz. Né? Então, o quanto de gerência que tem aí dentro para que a gente não seja impulsiva e reativa? A gente precisa ter gerência. Né? Então, a pessoa chegou aqui para mim com a demanda, eu trago para minha casa, eu respiro, eu penso, eu silencio. Essa é a dinâmica do feminino. A dinâmica do feminino é o silêncio. É a calma, né? O símbolo do feminino é a lua, enquanto o símbolo do masculino é o sol. Né? Então, o quanto que você tem acessado a sua sabedoria interna para poder se direcionar e deixar de ser impulsiva e reativa. Né? Essa é uma dinâmica do masculino. Né? Então, tomou, levou, né? Essa é uma dinâmica do masculino. Importante, né? Importante, não tiro aqui a importância nem de uma nem de outra, super importante. Mas o quanto que o excesso, né, desse mecanismo de defesa, o tempo todo em alerta, tomou, levou. Vamos ver, vai chegar porrada de um lado, vai chegar porrada de outro. É assim, gente.
Tá? A ansiedade, né? Que você tá aí de boa na tua casa, daqui a pouco o coração palpita, daqui a pouco você tá nervosa, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa. O que é? Desregulou, né? O seu sistema de defesa. Né? A qualquer momento ele está sendo acionado, mesmo você não estando em um perigo iminente dentro da tua casa. Por quê? Porque de tanto que você acionou, né? Tanto que você acionou esse sistema de defesa por causa das suas dinâmicas internas. O que é dinâmica interna? É como eu penso. Como eu penso a respeito da vida, o que eu penso a respeito da vida, o que eu penso a meu respeito. Como eu me vejo, como eu me trato, onde eu me coloco. Essas são dinâmicas mentais. Né? Então a gente repete dinâmicas, às vezes involuntariamente, né? Inconscientemente. E o quanto que essas dinâmicas levam a gente a ter ansiedade, a ter os sintomas da ansiedade no nosso corpo. É forte, gente. É horrível, horrível. Né? Então, impulsividade é a primeira, né, dor aí da mulher que tem energia masculina e o quanto que isso acaba causando e aumentando ainda mais a ansiedade. Segunda dor é a necessidade de validação. Gente, necessidade de validação é uma energia também, como eu disse, do masculino. A mulher que ela precisa ser validada, ela tá olhando pro ambiente para ver o que a galera tá esperando dela. Né? Então, é assim que tem que ser? Então tá bom, né? Aí você se molda, né? Ali da forma como o povo quer que você faça. Para quê? Para você ser aceita. Né? Então ela tá sempre fazendo o que o povo quer. A mãe mandou fazer tal coisa, né? Então vai pela cabeça da mãe e aí fica angustiada porque queria fazer outra coisa, mas também não quer desagradar a mãe, né? Porque senão a mãe vai rejeitar. E aí tem várias formas de rejeição, né? Da mãe, do pai. Às vezes eles rejeitam falando, às vezes eles rejeitam no silêncio, ignorando. Né? Então tem várias formas, e o quanto que a rejeição que a gente recebeu no passado, na nossa infância, na nossa adolescência, né, acaba gerando, né, essa necessidade de aprovação, essa necessidade de ser vista, né? Principalmente, né, por figuras às vezes de autoridade. Né? Então, às vezes, a criança queria ser vista pela mãe, pelo pai, né? Não foi visto, às vezes não foi visto por professores. Mas aí o chefe, nosso chefe, e aí morre de medo do chefe. Né? Por quê? Porque o chefe, às vezes, está fazendo um papel, né, daquele pai, daquela mãe. Né? Então, o quanto que eu quero a aprovação dessas pessoas, eu morro de medo da pessoa descobrir que eu sou mega profissional, racional, master, mas nas minhas horas vagas eu jogo tarô. Sabe? Aquela coisa que não tem nada a ver, que tem dentro de você, que você faz uma coisa e outra que não tem nada a ver. E aí você não pode assumir para as pessoas, né? Porque daí você não é coerente. Ai, você tem que ser coerente, né? Então aí você esconde. Por quê? Pelo medo da rejeição. Né? Então, a mulher que ela tem necessidade de ser validada, por exemplo, no relacionamento, né? O cara fala que gosta assim, ela faz do jeito que o cara falou que gosta, né? Então, é aquela pessoa que ela tá esperando ser escolhida. Ela não tá analisando o currículo. Eu vejo a mulherada que eu atendo assim, nossa, Tinder, né? Começa no Tinder, não sei o quê. Parece que assim, ela que tá sendo a escolhida, né? Ela também não tá analisando o currículo que tá chegando, né? Então, o quanto que você tá ali esperando, né? Para que a outra pessoa te queira, para que a outra pessoa te valide, né, gente? Então, essa necessidade que a gente tem de validação é porque a gente não confia no nosso valor, não confia nas nossas habilidades,
né? Aquela criança que foi entregar o desenho para a mãe e para o pai, né? E a mãe não deu atenção, né? É a nossa arte que a gente coloca no mundo. O quanto que da sua arte é valorizada, né? No seu trabalho, aquilo que você faz, né? Então, às vezes a gente se sente desvalorizada nos nossos ambientes. E isso aumenta ainda mais a necessidade de validação. Então, a gente precisa se autovalorizar, para que a gente não dependa da migalha da aprovação do outro, né? Do joinha do outro. Porque enquanto a gente não entrar em contato, né? Não acessar esse alto valor, né? Quem eu sou, eu tenho habilidades, reconhecer, gente, né? Reconhecer, sabe? A gente tem medo de reconhecer, é um negócio, ai, não, tem que ser humilde. Ai, eu tenho que ser humilde, né? Vai sendo humilde, vai sendo humilde. Você não reconhece nada que tem aí dentro. E aí fica aí, se achando a pior das piores, vendo um monte de gente fazendo um monte de coisa que você gostaria de fazer, né? E não tem coragem. Por quê? Porque a gente tem essa coisa dessa falsa, né? Essa falsa humildade. Não, gente, a gente tem que reconhecer as nossas habilidades. Sabe? Né? O nosso pai, nossa mãe, os adultos. Ah, você tá muito saidinho. Vai ficar de castigo. Aí, ó. Porrada. E aí agora na nossa vida adulta, o quanto a gente reproduz isso. O medo que a gente tem de aparecer, de fazer as coisas, né? Então, a gente precisa confiar, a gente precisa assumir as nossas habilidades. Porque esse reconhecimento que a gente espera das outras pessoas é o reconhecimento que a gente mesmo não se dá. Né? Por isso que a crítica do outro dói, né? O outro falou mal, nossa, acabou comigo. Né? Por quê? Porque tá vulnerável, porque também se acha uma porcariazinha. Aí o outro fala que você é uma porcaria, já se acha uma porcaria. Casou, entrou ali, ó. E aí você se sente uma porcaria. Gente, já falei dos 2 primeiros, vamos falar do 3 e do 4. Agora, como é que vocês estão aí? Gente, quem tá aí online, fala comigo, vocês estão me vendo, estão me ouvindo? O que vocês estão achando? Tem perguntas? Respirar? Pois é. A gente acaba transferindo muito, né? Então, você falou uma coisa show de bola, né? Que dos motivos pelos quais, né, eu também escolhi esse trabalho é exatamente para isso, né? Quanto o nosso trabalho enquanto mulheres no mundo, né, os nossos papéis são importantes, né? Quando a gente se cura, a gente cura toda a nossa linhagem, né? Quando a gente não repete dinâmicas disfuncionais das mulheres que nos antecederam, a gente cura o que vem daqui pra frente, né? A gente não repete doenças mentais, né? Por quê? Porque a gente já ensina os nossos filhos, as nossas filhas, né, a pensar diferente, a se enxergar diferente daquilo que nos ensinaram, né? Que a gente tinha que rejeitar o nosso cabelo, que a gente tinha que rejeitar a nossa cor, que a gente tinha que rejeitar a nossa sexualidade, né? O que é isso? É a nossa identidade, né? Então, quando a gente se cura, né? O que é se cura, né? A gente alcança outras compreensões de nós mesmas, trazendo muito mais equilíbrio, trazendo muito mais produtividade para nossa vida, muito mais realização, né? A gente merece ser feliz, a gente merece colocar para fora toda a nossa potência, né? Então, um dos motivos
que me impulsiona também nesse trabalho, né? Eu já contei um pouquinho da minha vida em outras lives, né? Que eu já trabalhei com mulheres, com mães de crianças especiais, né? Então, é isso, né? Quando a gente se transforma, a gente expande esse brilho, né? Principalmente para os nossos filhos, que são os mais beneficiados. Muito bom, mulherada, muito bom. Vamos lá. Terceira. Culpa por descansar. Quem? Quem? Né? Imagina descansar, mulher ansiosa. Nunca. Não, eu tenho um monte de coisa para fazer, não tem como descansar, né? Eu tenho que produzir, produção, né? Eu preciso fazer o tempo todo, porque eu só me sinto realizada a hora que eu senti que eu fiz isso, né? E aí, nessa expectativa lá, né? No final das contas, você percebe que, por mais que você tenha feito, você ainda não se sentiu realizada, ainda tem aquele buraco ali dentro, né? Então, essa dinâmica é uma dinâmica do masculino. Ju, pois é, menina, se eu tô descansada tem algo errado. É isso, né? A dinâmica do masculino, fazer. Você só tem valor quando você produz. Você não tem valor simplesmente por ser quem você é. Você só tem valor se você é produtiva, né? Então, gente, o quanto que isso, né, não tem raízes naquela dinâmica da mulher que entra no mercado de trabalho, né? Da mulher que precisa fazer esses 1000 papéis que nós precisamos, né? Então, a gente entra nessa dinâmica da competitividade, né? Com os homens e também entre as mulheres. Então, a gente não se permite descansar, porque, né, descansar, né? Tô atrasada na vida. Gente, quem não se sente atrasada na vida? Quem? Atrasada na vida. Porque eu tinha que estar fazendo que nem fulano, beltrano e ciclano. Olha, fulano já conseguiu, já fez faculdade, já fez pós-graduação, já comprou um carro e eu ainda tô aqui, né? Então, assim, como é que eu vou descansar? Não tem como eu descansar, eu preciso estar fazendo, né? Tá trabalhando, tá me aprimorando, porque eu ainda também não tô pronta. Eu não tô pronta. Já tem um monte de curso, mas não tô pronta. Então eu preciso, né, continuar me lapidando, continuar adquirindo conhecimento, porque eu nunca sou boa o suficiente. Então olha quanta coisa faz com que a gente não se dê a oportunidade do descanso, né? Perder tempo, descansar é perder tempo, né? A gente acha que é isso. É a dinâmica do masculino, né? É essa cobrança interna em que a gente só vai ter valor, só vai ganhar reconhecimento se a gente fizer. Isso acontece por quê? Porque às vezes na nossa infância a gente recebeu esse significado dos adultos. Você só ganha se você faz, né? Quantas mulheres, quantas? Porque a minha mãe, eu via minha mãe sofrendo com meu pai, e aí eu tinha que ser o suporte emocional da minha mãe, né? Então a minha mãe sofria, minha mãe apanhava do meu pai, a minha mãe passava por isso, e eu tava ali junto com ela, né? Então, o quanto aquela menina que deveria estar vivendo, né, a sua infância, a sua adolescência, curtindo, ela não fez um papel, né, de adulta precocemente, quando ela se colocou ao lado da mãe, quando ela se colocou ao lado do pai, quando ela se colocou nesse lugar de pilar da família. Porque eu tinha que cuidar dos meus irmãos para minha mãe poder trabalhar, né? Então, o quanto que essa mulher que hoje faz, e imagina descansar, não consegue.
é o resultado daquela menina que se colocou, ou que foi colocada, né? Porque quando a gente é criança, a gente não tem, né, a escolha. Hoje a gente tem. Hoje a gente tem. Né? A partir do momento que a gente tem consciência, a gente vai entendendo, aí a gente pode escolher o que eu quero reproduzir e o que eu não quero reproduzir. É essa gerente interna que tá aqui dentro, que direciona onde eu quero me colocar, onde eu não quero me colocar. Né? Antes os meus pais me colocavam, aquelas pessoas que cuidaram de mim me colocavam. Mas agora está nas minhas mãos me colocar. Está nas minhas mãos repetir dinâmicas disfuncionais. E por isso que é importante a gente tomar consciência dessas dinâmicas. Porque às vezes a gente reproduz, gente, e é automático. Quando você vê, você já fez. Né? Ai, nossa, falei igual minha avó, gente. Olha, falei igual ela agora. Ó, tá vendo? Quantas vezes isso não aconteceu? Gente, essa frase que eu repeti aqui é uma frase que meu pai fala. Né? Então, olha o quanto que a gente repete daquilo que nos foi passado. Então, quando a gente toma consciência, a gente tem a possibilidade de escolher. Então, a criança, a menina que estava lá, fez um papel às vezes, né? Teve que fazer um papel de pilar dessa família. Então, ela só recebia carinho, ela só recebia reconhecimento quando ela fazia, quando ela lavava a louça, quando ela cuidava do irmão, quando ela ia pra escola, quando ela ficava quietinha, quando... Enfim. Né? Então a gente repete. Por quê? Porque a gente acha que as pessoas também vão nos valorizar só se a gente fizer. E aí ela não se permite descansar. Né? Por quê? Porque o descanso, que é esse mundo do feminino, esse mundo da brincadeira, da criança que ela não teve, ela nem sabe viver isso. Ela nem aprendeu a viver isso. Né? Então a gente tem que pegar a nossa criança interna, essa menina que foi negligenciada, né, que precisou ser forte para poder dar conta, para poder ajudar pai, para poder ajudar a mãe, segurando um monte de onda emocional da família. Né? A gente precisa pegar essa menina e levar ela para passear. Já que a nossa mãe não fez isso, nosso pai não fez isso, a gente tem que fazer isso por nós. Se a gente tá afim realmente de viver esse feminino, de abraçar as nossas dores, as nossas necessidades e parar, né? Parar de ficar dependendo das outras pessoas, do apoio das outras pessoas, né? É difícil, tá? É difícil. É difícil, mas é possível. Super possível. Né? A gente tem, a partir do momento que a gente sabe, que a gente enxerga, a gente pode fazer pequenas atitudes, pequenas no nosso dia a dia. Né? Que é se cuidar, que é se acolher, que é estar do nosso lado, que é gerenciar isso que nos chega. Né? O dia a dia é uma escola, vem trazendo várias situações. A gente tem que estar atenta, tem que estar na porta para saber como é que a gente vai direcionar cada uma. Né? Então, gente, culpa por descansar. Então, essa mulher que vive na dinâmica do masculino, ela se coloca nesse lugar de faz, e ela só enxerga o seu valor e acha que as outras pessoas também só enxergam o seu valor se ela estiver produzindo. Né? Então, reconhecer o seu valor. Foi aquilo que eu falei agora há pouco, de humildade. Né? Reconhecer o que eu faço de bom. Né? Não ficar se comparando, que a gente tem isso também. Né? Fico me comparando. Ah, porque fulana tem isso, e eu não tenho. Se você ficar se comparando, você nunca vai enxergar o que você tem de único e de bom. Né? Porque às vezes aquilo que a gente tem, o outro não tem. E aquilo que a outra tem, a gente não tem também. E tá tudo certo. Tá tudo certo.
Tá tudo certo se você reconhece o que você tem. Porque se você não reconhece o que você tem, dói. Você vê que a outra tem umas coisas legais e você não tem. Por quê? Porque você não reconhece o que você tem. Né? Olha para o que você faz bem. Né? As pessoas vêm me procurar para conversar. Né? Eu sou uma pessoa que eu acolho. Eu sou uma pessoa que eu dou um ombro amigo. Né? Eu sou uma mulher que eu tô ali sempre para ouvir. Eu sou uma mulher que eu sou responsável, eu sou trabalhadora. Eu sou corajosa, eu sou honesta. Sabe? Eu sou uma mulher séria. Sou responsável. Sou uma mulher dedicada. Posso não ser a melhor mãe do mundo, mas tô todo dia tentando, fazendo. Sabe? É reconhecer, gente. Reconhecer. Sabe? A gente se acha uma porcaria o tempo todo. Né? Acha que a gente não faz bem nada o suficiente, porque a gente fica olhando lá pro outro, pra vida do outro, fica fantasiando com a vida do outro, não sei o quê. Para de olhar pra vida do outro. Olha pra sua vida. Olha o que dá pra fazer. Olha o que você tem aí dentro. Né? E aí, quando a gente tá nesse movimento, aí a gente não tem peso na consciência de descansar. Porque a gente tá do nosso lado. Né? A gente reconhece todo o esforço que a gente faz. Reconheço o esforço, acordo cedo, faço comida pra levar pro trabalho, depois vou pro trabalho pra ir condução, depois é filho na escola e não sei o que, e, namorado louco. Gente, olha quanto de demanda que a gente tem que dar conta, sabe? É realmente reconhecer, porque só reconhecendo a gente vai falar, eu mereço um descanso. Eu mereço um descanso. Eu tô fazendo o melhor que eu posso. Diante de todas as situações, eu mereço descanso. Então é reconhecer, gente, e entrar nessa dinâmica de estar ao seu lado, se cuidar, o que eu preciso, né? Então, autocuidado muito negligenciado também, às vezes, na infância e na adolescência, né? Só chibatada nas costas, né? Então, a gente fazer agora esse movimento. Eu me cuido, eu me dou o descanso. Ninguém vai te dar o descanso. Não espere isso das outras pessoas. Elas não vão falar pra você, ai, fulana, você tá tão cansada, vai descansar. Não, elas não vão falar. Porque quanto mais você faz, é melhor pra elas. Tá todo mundo, gente, cada um pensando em si. E aí não adianta se escandalizar também, né? Ai, nossa, o povo é todo mundo egoísta. É, o povo é egoísta. É, bem-vinda. Vai a terra chamando. Mundo egoísta. É, mundo egoísta. A verdade é essa. As pessoas, elas vão ficar te colocando demanda enquanto você deixar. Tá cada um olhando pra sua necessidade. Você não tá olhando pra sua, não? Não tá, né? Tá esperando que o outro olhe. Né? Tá esperando que o outro olhe pra sua necessidade. O outro não vai olhar pra sua necessidade. A gente que tem que olhar pra nossa necessidade. Ninguém vai falar pra gente, nossa, vai lá descansar, filha, que você tá cansada. Não. A gente que tem que se dar. Né? E tá cada um olhando pra si, pra sua necessidade. E a gente tem que olhar pra nossa. Né? Ué, não, a vida é pra cada um. Né? Eu cuido da minha, das minhas necessidades, né? De me alimentar bem, né? De fazer um exercício, de me dar horas de sono, porque senão amanhã eu não aguento levantar, né? E você aí se dando também isso pra você, se proporcionando, né? Eu tô aqui pra mim, você tá aí pra você, né? Então é isso, gente. Né? A gente tomar posse e se colocar e se dar esse tempo de descanso. Última, né? Agressividade e impaciência. A mulher, então, que não vive no feminino, ela é uma mulher agressiva, né? Por quê? Porque ela precisa, né, ser reativa, ela precisa dar a última palavra, né? Ela não confia em si.
né? Então ela precisa se defender logo para não pensar em nada errado a respeito dela, né? É diferente daquela pessoa, né? Que alguém veio falar alguma coisa e você sabe. Você sabe assim, quando você sabe a verdade e você fica de boa, assim, alguém vai te falar alguma coisa e você tá tão... Ai, tá. Sabe aquela preguiça que dá? Então, é isso. Quando você sabe da verdade das coisas, quando você sabe da sua verdade, quem você é, não precisa ser agressivo. É como a água, né? A água é um símbolo do feminino, né? Porque a água, ela passa pelas pedras, né? Sem precisar chocar com elas. Então, que a gente consiga, né, ter essa maleabilidade do feminino, da água, né, para que a gente não seja agressiva, reativa. O que é essa agressividade? Essa agressividade é a nossa necessidade de se defender. Né? É aquele bichinho que tá com medo do mundo, tá com medo da vida, tá com medo do julgamento das pessoas, então eu preciso reagir com agressividade para me defender. É a mulher que se sente extremamente insegura e vulnerável. Ela reage com agressividade, ela reage com impulsividade. Ela não tem paciência, né? Ela não tem paciência nem para fora nem para dentro. Ela não tem paciência com os outros, né? Que o povo, todo mundo é lerdo para ela. Gente, e eu tô falando com propriedade, que quem me segue aqui sabe que eu já passei por crises de ansiedade e era assim, não tinha paciência, não, eu que sei fazer, se eu for delegar, o povo não vai saber fazer do jeito que eu faço. Perfeita. Quem nunca? Né? A mulher ansiosa, gente, é essa aí, entendeu? Essa é a verdade, né? A gente não consegue, né? A hora que você tá ali, não tem paciência com o tempo do outro, com o processo do outro. Não tem paciência com o que o outro consegue naquele momento, né? E ao mesmo tempo também não tem paciência consigo. Não tem paciência com o que você consegue, né? Não tenho paciência. O que eu consigo dar, não tô com paciência para entrar no ritmo do meu tempo. Eu quero acelerar. Vai, Juliana, você tá muito devagar, vai, chicote nas costas. Impaciente com o seu próprio processo de aprendizado das coisas. Tudo leva um tempo, né? Tudo é uma cadeia de acontecimentos que nos levam a lugares, a conhecimentos, a objetivos. E não tem pra onde correr, gente. Não tem como atropelar o tempo das coisas. Né? Então a gente precisa entrar nesse mecanismo, né? De entender o contexto da vida, entender o contexto das coisas e navegar nesse contexto, aprender a navegar, ao invés de ficar lá morrendo de ansiedade, revoltada com o que está acontecendo e depois não sabe por que está com ansiedade. Não sabe. Ai, não sei por que eu não tô dormindo de noite. Aí vê o que você faz durante o dia. Vamos lá. Pois é, mulher tem um negócio para ser líder que não dá para entender. Tem. E é algo que ela precisa, a gente precisa muito trabalhar isso, né? Dessa liderança, Ju. Que é uma liderança que ela é diferente, né? É uma liderança muito mais humana, da gente entender o outro, da gente sentir, né? A necessidade das pessoas, né? Então é um outro tipo de liderança, né? A liderança aí da nova era que nós estamos entrando, né? Nova era, estamos entrando na nova era, uma liderança muito mais na dinâmica do feminino, né? Então não é algo com chicote nas costas, muito pelo contrário, né? A participação
das pessoas, né? Conforme as suas habilidades, aceitando a identidade de cada um, né? E deixando florescer. Essa é uma liderança muito, muito forte do feminino. Essa parte com os outros já melhorei, mas hoje eu não tenho paciência comigo. Então, é isso. Paciência consigo. Paciência consigo. A gente não tem paciência, né? É a cobradora, né? Tem uma cobradora aí dentro. Uma cobradora, né? Ai, a carrasca. Tem uma carrasca. Porque eu não devia ter feito isso. Ai, porque eu tinha que ter feito aquilo. Então, quer dizer, você já devia saber. Você já devia saber. Você com você mesmo, né? Lá na sua cabecinha. Você já devia saber. Como é que você não sabia disso? Eu não sabia, gente. Não teve condições pra saber. Então, respeitar o processo. O que eu consigo e o que eu não consigo. Isso faz parte daquilo que eu falei agora há pouco, da humildade. Né? Faz parte da humildade. Da humildade da gente reconhecer o que a gente pode e o que a gente não pode. E tudo bem. Né? Por que a gente tem dificuldade em lidar com aquilo que a gente ainda não pode? Né? Aquilo que a gente ainda não tem, aquilo que a gente ainda não consegue. Né? Então, às vezes, você precisa, sei lá, de um curso para você conseguir alcançar um emprego que você quer. Né? Então, quer dizer, você precisa desse processo para você alcançar. Né? E a gente fica impaciente. Né? Então, lidar com essa parte do que eu não posso. Tem coisa que eu posso, que eu sou boa, que eu vou que vou. Né? Todo mundo fala, nossa, como é que você consegue isso? Né? Tem habilidades que você olha e você fala, nossa, né? Que legal que essa pessoa tem isso. Putz, queria também ter e tal. Às vezes não tenho, mas putz, tenho outras. Né? Cada um com a sua. Mas o quanto, né, que a gente tem paciência para lidar com o processo desse aprendizado, que é o que eu não posso ainda. Então, a humildade, gente, é isso. É a gente reconhecer, nem mais nem menos, é o que é. É o que é. Não posso. Não posso. Ah, mas você tinha que fazer, tinha que já ter feito. Deu pra fazer? Se tivesse dado, meu bem, eu já teria feito. Eu teria feito. Né? Tenho certeza que se tivesse condições, você já teria feito. Não fez, é porque não teve condições de fazer. É porque aconteceu alguma coisa no caminho que você teve que dar atenção pra outra coisa. Né? Aconteceram outras coisas ali que te fugiram do teu controle e você precisou ir atrás. E não deu. Não deu. Não deu. Não é. Não sou. Não sou. Né? E também nem sei se eu quero ser. Tá? Nem sei. Nem sei se eu quero ser. Ah, pra quê? Pra ficar me cobrando? Sabe? Ai, que eu quero ser, que eu quero ser, que eu quero ser. Ai, gente. Sabe? Ai, quero ser, quero ser. Não sei se eu quero ser. Pra quê? Pra quê? Hã? Vai depois ficar se entupindo de remédio? Vai valer a pena? Vamos fazer? Vamos fazer, mas vamos fazer com saúde, mulherada. Vamos fazer as coisas boas da vida, conquistar, chamar o masculino interno, ir pro campo de batalha, realizar, né? Isso tudo é maravilhoso. Maravilhoso. Essa energia do masculino, ela é capaz de nos ajudar a colocar a nossa criatividade, os nossos sonhos, nossos projetos no mundo, quando a gente tem disciplina, que é do masculino, quando a gente tem racionalidade. É maravilhoso. Mas a gente precisa aprender a ter equilíbrio, precisa aprender a se ouvir para poder, para onde vai direcionar esse barco. Não é simplesmente ir, qualquer caminho serve. Não, qualquer caminho não serve. O caminho do outro não vai servir para você. Não vai. O caminho do outro não vai servir. Você já tentou e viu que não serviu. Né? Não vai servir. Não é qualquer caminho serve.
né? É descobrir qual que é o seu caminho. E isso a gente consegue com a energia do feminino. E aí a energia do masculino nos ajuda a conquistar, a realizar a nossa alma, né? Que é aquilo que nós somos, que é aquilo que nós temos vontade, que normalmente vem aí nos sonhos, né? Os sonhos são símbolos do nosso inconsciente que vem mostrar, direcionar, né? O nosso processo interno que está acontecendo, né? Queira você, né? Ou não queira. Essa falta de controle da nossa psique. Esse mundo interno acontece, o inconsciente tá aí, a gente precisa aprender a lidar com ele. Se a gente quer realmente, né, ser dona de si, né, tomar posse da nossa mente, das nossas escolhas, né, fazer escolhas que ressoam com a nossa verdade, que ressoam com a nossa alma. Porque só assim, gente, só assim a gente vai conseguir se sentir mais encaixada, sabe? Encaixada. Já se sentiu encaixada com você, assim? Ai, que gostoso, sou eu, assim, nossa, sou muito eu. Nossa, sabe aquela coisa? É isso, é isso. É estar encaixada com você, né? É chegar nesse lugar interno. E para isso, a gente precisa mergulhar nesse mundo do feminino, né? E olhar, sim, para essa dinâmica do masculino, que vem, né, nos trazer ferramentas poderosas, mas se a gente não souber lidar com isso, a gente cai nesses sintomas que eu trouxe hoje, né, gente? Que é a impaciência, que é essa insegurança, essa necessidade de validação, né? Essa impulsividade que a mulher que tem excesso de energia masculina acaba emanando, né, para fora e para dentro, né? Ela é julgadora, né? Ela bate o martelo, todo mundo errado, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo, e ela é julgadora, e ela julga para fora e ela julga para dentro, né? O tanto que a gente faz para fora, a gente faz para dentro. E aí a gente é julgadora de nós mesmas, né? E se a gente comete um erro, a gente acaba com a nossa raça. Por isso que, né, tem medo de fazer as coisas. Tem medo. Porque se errar, o que acontece? Vou acabar comigo, né? Eu mesma, né? Eu mesma. Não precisa nem ninguém saber. Eu mesma vou acabar com a minha raça se eu errar, né? Então, às vezes, você tem até medo de tentar alguma coisa na tua vida. Aí fica, né? Ai, nossa, eu fico procrastinando. Eu não sei por que eu fico procrastinando. É o medão inconsciente que você tem de fazer alguma coisa e dar errado, né? E aí, como é que vai ser se errar, né? Ai, meu Deus, como é que vai ser? E o julgamento dos outros? Se eu não tô do meu lado, vai acabar comigo. Né? E o julgamento que eu tenho comigo mesma? Né? E aí a gente fica, né? Por que eu tô procrastinando? Por que eu tô me boicotando? Né? Eu fico me boicotando, não entendo, né? É isso, né? Então, quanto que a gente tem essas dinâmicas disfuncionais que a gente precisa olhar, enxergar e depois de ver, não tem mais como desver, mulherada, não tem mais desculpa depois de hoje que a gente conversou todo esse tempo, 1 hora de live, né? Quero só ver, hein, gente? Quero só ver, né, esse autocuidado acontecendo, porque é isso, né? A gente toma consciência das dinâmicas disfuncionais que a gente repete na nossa vida, para que a gente possa ter a oportunidade de escolher o que eu quero reproduzir e o que eu não quero. Lembrando, quando a gente é criança, a gente não tem como escolher, né? A gente é colocado em grupos sociais, na nossa família, a gente é levado ali. Mas agora, né, aqui, né, adulta, mulher, consciente, olhando para tudo isso, a gente tem a oportunidade
de escolher o que eu quero para minha vida, o que eu escolho pensar ao meu respeito, né? Eu escolho pensar que eu sou uma porcaria, eu escolho pensar, né, me colocar para baixo, ou eu escolho me olhar e me enxergar de uma outra forma, né? Então, nós temos esse poder. Tá bom, mulherada? Socorro Deus, socorro Deus, verdade, pois é, gente, socorro Deus, isso mesmo, agora com você, tá na sua mão, gente, não tem coisa melhor, pensar, não tem coisa melhor, precisa dos outros é porcaria, minha avó falava isso, sabia? Minha avó, ela falava isso, precisar dos outros é a pior porcaria, ela tinha uma energia muito de masculino, no sentido de fazer as coisas, mas ela também tinha uma energia feminina muito intensa, né? E é verdade, né? Precisar da opinião dos outros. Em parte ela tinha razão, né? Precisar dos outros é bom, a gente tem que exercitar essa vulnerabilidade, né? De conseguir abrir a nossa vida também para as outras pessoas. Isso é papo para outra live, gente. O negócio é profundo. Enfim, mas o que a gente não deve precisar, né, é da opinião das outras pessoas, né, da validação das outras pessoas na nossa vida, né? Então, é isso, mulherada. Estar do nosso lado, entender o nosso processo e nos acolher na nossa individualidade, nas nossas belezas, nas nossas habilidades, para que aí sim a gente se sinta realizada. Porque enquanto a gente quiser ser fake dos outros, fazer papel, né, ficar fazendo tipo, o inconsciente ele vai vir né, te avisar que a coisa não está tão boa assim através dos sintomas. Tá bom, mulherada? Muito, muito, muito obrigada pela nossa live, obrigada pela companhia de vocês. Muito, muito feliz de estar aqui. Um grande beijo e até a próxima, gente. Beijos. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada, viu? Obrigada, Ká.